Bom, gente, então nós estamos começando, né, a aula de hoje. Só um instante aqui, esqueci de... Bom, então, começando a aula de hoje, né, seguindo ainda a nossa semana de revisão, eu vou revisar com vocês o conteúdo de AutoCAD, tá? Mas antes de começar a repassar o conteúdo de AutoCAD, eu queria mostrar para você, eu queria rever um ponto aqui do plano de ensino que eu acredito que eu não tenha mostrado com tanta clareza na aula passada, tá? Bom, em primeiro lugar, estão me ouvindo bem? Respondam sim ou não no chat. Tá. Só queria saber se meu microfone estava funcionando bem. Achei que pudesse estar com o volume um pouco baixo. Bom, então eu vou mostrar aqui um detalhezinho do plano de ensino, mas para auxiliar vocês nessa parte aí de estudos de ensino remoto, que requer da gente um pouco mais de autodisciplina que o habitual, tá? Então, para que vocês possam acompanhar melhor as aulas, eu disponibilizei aqui no final do plano de ensino um cronograma com o roteiro dos nossos trabalhos, né? Então, aqui, ó, nessa semana 1, que é a semana que nós nos encontramos, nesse momento nós estamos revisando os conteúdos, então, semana será mais de revisão, tá? Ainda aqui eu gostaria que, ainda aqui nessa semana, tá? Pode ser depois da aula, e vocês podem recorrer também depois aos horários de atendimento síncrono e também nos horários das aulas habituais, que são esses horários das 7h30 às 9h10, para esclarecimento de dúvidas acerca do conteúdo de desenho topográfico, que ele já está disponível ali no nosso canal de aulas e ele faz parte desse conteúdo de revisão. Algumas partes daquele conteúdo nós não chegamos a ver, né, ainda nas primeiras semanas de aula, antes da suspensão das atividades, mas eu gostaria que vocês assistissem aqueles conteúdos e trouxessem dúvidas acerca daqueles conteúdos para a aula da próxima terça-feira. Tá claro? E ainda na semana que vem, e na semana que vem mesmo, né, conforme a previsão do nosso calendário, só deixa eu fazer uma alteração aqui, peraí. E ainda na semana que vem, conforme a alteração do nosso calendário, conforme o roteiro aqui do nosso calendário, né, que seria a semana 2, nós já vamos iniciar a parte de desenho arquitetônico, tá? Mas antes de iniciar a parte de desenho arquitetônico, que vai seguir, em que
Vão ser disponibilizados os conteúdos gravados através de aula assíncrona. Nós vamos fazer a atividade de desenho topográfico. Aí eu vou depois disponibilizar o link da tarefa para vocês, para que vocês possam enviar a atividade de desenho topográfico ao longo da semana que vem. E essa atividade ela vai servir de contabilização da frequência das aulas da primeira semana. Tá claro? Bom, posso seguir adiante? Então tá. Seguindo adiante, né, nós vamos passar para a nossa revisão sobre o AutoCAD. Falar um pouquinho sobre o AutoCAD, tá? O AutoCAD ele é um programa de desenho auxiliado por computador. Isso tudo tá, essa informação que eu estou passando para vocês tem nas anotações de aula que vão ser atualizadas e disponibilizadas para vocês ali no Moodle. Na verdade, essa apresentação eu vou trocar o arquivo dela, tem um slide que eu tirei que não faz mais sentido. E também essa informação ela está disponibilizada, os conteúdos referentes aos comandos do AutoCAD, como utilizar o AutoCAD, né, estão também descritos na apostila do PET da Engenharia Civil, que eu também disponibilizei a versão atualizada ali no Moodle. E também está disponível, né, um informativo sobre os comandos do AutoCAD e como executar esses comandos no livro dos professores do EGR. Eu vou mostrar uma cópia desse livro aqui para vocês. Eu tenho a cópia física. Não, eu só trouxe a cópia física do 3D, o 2D eu acabei deixando. Mas tem um arquivo ali de cópia disponível para vocês ali na nossa página do Moodle. Eu tenho aqui a capa dele rapidinho. Eu mostro para vocês. Esse daqui, ó. Esse livro, ele é bem fácil de entender, ele é bem rapidinho de entender. E tem os comandos bem explicados. Só tem um detalhe, tá? Aqui foi utilizada a versão do AutoCAD de 2016, mas não da versão 2015, 2016 em diante, a interface do AutoCAD em si ela não muda tanto para as atuais, tá? Eu vou exibir para vocês na aula a versão 2020, que é a que eu tenho instalada no meu computador, tá? Uma pergunta antes de falar um pouquinho sobre o AutoCAD. Quem que já viu o vídeo ali da guia de instalação do AutoCAD que eu passei para vocês no Moodle? Respondam eu no chat. É um vídeo bem curtinho, ele é de até de 6 minutos, se eu não me engano. A Ana Luísa já viu. Ana Luísa, eu vou pedir para te abrir o microfone e comentar o que tu viu de interessante naquele vídeo que te chamou a atenção. Pode abrir o microfone. Teu microfone não está funcionando, então pode comentar no chat mesmo.
Ah, mas qual a versão do AutoCAD que tu instalou no teu computador? Dois mil e vinte de estudante, é a mesma que eu vou exibir aqui, tá? Ah, aqui um detalhe, né? Por que que tu instalou 2020? Só para... Gente, eu vou pedir para que vocês acompanhem as perguntas para que vejam também os comentários da Ana Luísa, tá? Que normalmente na gravação não aparece o comentário no chat. Até para isso eu vou compartilhar a tela aqui para facilitar para vocês. Para a gente conseguir exibir o chat na gravação. Ah. Então, em parte sim, tá? Respondendo um pouco aí, acrescentando informação no comentário, né? A colega disse que não sabe por que que ela escolheu 2020, mas ela achou que seria mais avançado, tá? Em parte sim, tá? Por que que eu digo em parte, né? Atualmente a gente tem a versão 2021 também, mas acredito que eu já pedi para vocês instalarem o AutoCAD à época que nós estávamos nas atividades presenciais, né? Até porque essa disciplina é 100% no AutoCAD praticamente, tá? Foi a disciplina mais fácil que teve de adaptar o ensino remoto, até por isso. Mas a tua escolha da 2020 foi a melhor, por quê? É uma escolha, digamos que ótima, porque a 2020 é a versão anterior à versão atual. E por que que eu digo que é ótima? É uma versão que não é tão desatualizada, mas que ela ocupa menos espaço de armazenamento na máquina de vocês, né? Então, para quem não tem uma configuração tão robusta num computador, por exemplo, é interessante que escolha uma versão mais antiga para que essa versão rode melhor no seu computador, tá? E no caso, a tua escolha foi boa, porque não é uma versão tão antiga, né? É a última versão anterior, e ao mesmo tempo ela ocupa menos espaço de armazenamento no, no seu computador, tá? Então, por isso que a escolha da última versão anterior, ela acaba sendo um pouco melhor, tá? No meu caso aqui, eu tenho uma máquina que até que é boa, né, que roda bem, ela roda bem rápido o AutoCAD, até felizmente, mas eu quis ainda escolher a última versão anterior porque eu estou começando a fazer umas brincadeiras também no Revit, que aí vocês sabem, o Revit é pesadíssimo, né, software de desenho de computação gráfica e também alguns softwares que utilizam gráficos na engenharia, eles são muito pesados, ou mapas também, né? No caso de vocês, pode ser que vocês trabalhem com GIS, pode ser que vocês trabalhem com MATLAB, então é interessante a gente fazer esse gerenciamento de armazenamento também, tá? Bom, então aqui já comentei um pouquinho sobre a instalação do programa, né? Para quem não assistiu, eu vou dar um tempinho para que assistam a esse. Antes de dar esse tempo, eu queria saber quem que já tem o AutoCAD instalado no seu computador. Teve gente ainda da época do ensino presencial que não havia instalado ainda. Quero ver se todo mundo já tem. 2017 também funciona, tá, Elisa? Só vai ter que cuidar com as atualizações. Pode ser que dê problema nas atualizações. Mas a princípio também funciona e não é tão diferente da interface que nós vamos apresentar aqui.
sim, 2021 também não é tão diferente, tá, do que eu vou apresentar aqui, né? Já que a maioria já instalou, então, assim, eu não vejo tanta necessidade de ver o vídeo. Para quem não instalou, veja, tá? E sigam as instruções adequadamente para fazer a instalação. Para quem não instalou, instale hoje, tá? Impreterivelmente, para não se atrasar nas atividades. Bom, então eu vou seguir adiante aqui com a revisão do AutoCAD. Quem que já mexe no AutoCAD? Bastante gente, tá? Então, pode ser que essa aula seja um pouco chatinha para vocês, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho que fazê-la. Pode ser que vocês até acabem aprendendo a fazer alguma coisa de um jeito mais eficiente, tá? Por exemplo, parte de blocos, né? Eu conheço muito cadista, já tive muito aluno que era técnico e cadista, que não fazia blocos. E a parte de blocos é a parte que torna o projeto mais eficiente, né? É uma das coisas mais básicas que tem do AutoCAD. Ele fazia um copy-paste do desenho, tá? Com essa parte aqui eu vou mostrar para vocês ainda hoje. Bom, estamos falando um pouquinho do AutoCAD, né? Falando um pouquinho da interface desse programa. Essa interface desse programa, quando a gente abre ele pela primeira vez e depois de validar a licença, né? Como que a gente visualiza a janela desse programa. Nós temos aqui um menu para iniciar o desenho, né? Para configurar o arquivo que nós vamos iniciar os trabalhos, para configurar o template do arquivo desejado. A gente tem também um menu com o histórico dos arquivos abertos aqui na sua tela inicial, e tem também isso aqui tudo na aba Create, tá? Que é quando a gente inicia o projeto. Tem algumas notificações, né, referente a algumas dicas e também o menu aqui que fala para a gente enviar o feedback a respeito do programa. Caso a gente tenha alguma dúvida, né, ou queira um recurso de suporte no AutoCAD antes da gente iniciar, ou uma ajuda inicial, nós temos aqui a opção Learn, né, que essa opção aqui ela tem uma série de tutoriais sobre o programa, sobre comandos do programa, né, e como executar determinadas tarefas. Normalmente a aba Learn, ela sempre aparece no idioma que você configura o AutoCAD, né? Conforme ali as instruções do vídeo, eu pedi para configurar sempre em inglês, tá? Deem preferência por usar o AutoCAD em inglês, tá? Até porque mesmo nos tutoriais em português, conforme vocês podem observar ali na apostila do PET, né? Normalmente as pessoas usam o nome dos comandos em inglês, tá? Caso tenham configurado em português ou num outro idioma, é só vocês colocarem o símbolo de underline, tá? Sempre à frente do nome do comando em inglês, que aí automaticamente ele já faz a tradução, tá? Bom, para iniciar um projeto, né, e para abrir a tela de desenho do AutoCAD, normalmente eu vou clicar aqui em Get Started, tá? E eu já vou abrir o desenho com o template padrão do AutoCAD, tá? Caso eu queira configurar um template, né,
eu quero um template com características diferentes do padrão do AutoCAD, que é o ACAD ISO, tá? Normalmente para desenhos em 2D. Eu vou selecionar a opção Templates e eu vou escolher o template desejado. Normalmente os templates do AutoCAD, eles são um arquivo de extensão DWT, tá? Que é Drawing Template. O DWG é o arquivo de desenho, tá? É onde eu insiro todos os elementos do desenho de projeto, tá? E também eu incluo o layout nele. Então, o DWT é um arquivo de template, tá? E aí eu posso escolher o tipo de template desejado. Normalmente o padrão é o ACAD ISO, ó, conforme ele possui unidades internacionais. Então, no template eu tenho a configuração das unidades do arquivo de template e eu posso também ter uma configuração de layout, né? Por exemplo, eu posso escolher esse template aqui, é o tutorial MArch, e quando eu abro um arquivo com esse template, ó, eu já vou ter no meu ambiente layout, que é o ambiente onde aparece os desenhos a serem impressos na folha, né, na prancha de desenho, eu já vou ter uma pré-configuração de margem de legenda, tá claro? Mas o padrão do AutoCAD, né, é o ACAD ISO, tá? Aqui eu tenho, aliás, o padrão do AutoCAD é o template ACAD, tá? Que eu tenho um template 2D com unidades em polegadas, tá? Esse aqui é o template padrão do AutoCAD. E como que se apresenta o layout nesse template? Ó, eu tenho uma área de impressão sem configuração de margem e legenda. E eu vou ter duas áreas de impressão, na verdade. Tá claro até aí? Gente, alguma pergunta? Posso seguir adiante? Bom, falando um pouquinho mais, né, da apresentação da interface do AutoCAD, né? Hoje nós não vamos trabalhar com esse template aqui. Gente, só um instantinho. Esperar um pouco. Bom, então falando um pouquinho aqui a respeito do template no AutoCAD, né, e da sua interface inicial. A interface do AutoCAD, ela normalmente a interface inicial, normalmente ela é organizada de que forma, tá? Eu vou colocar aqui nosso menuzinho. Vou diminuir aqui o menu para não atrapalhar. Eu tenho aqui
botões, né, e como que é a aparência do nosso template. Aqui eu estou mostrando para vocês o ambiente model, né, com o grid acionado, e eu tenho também duas abas de layout, que são as abas referentes à área de impressão, onde eu vou organizar a forma como os desenhos vão ser impressos no projeto. E para poder dar entrada em comandos e poder fazer configurações, eu tenho os seguintes recursos no AutoCAD. Eu tenho o menu de arquivos, que é no próprio logotipo do AutoCAD, e aqui no menu de arquivos eu posso configurar as unidades de desenho, tá? É importante destacar que no AutoCAD eu tenho várias formas de inserir um comando, tá? Então, entre essas formas, eu posso escolher um botão dos menus, né, e do ribbon, tá? O que é o ribbon? O ribbon é essa barra aqui de menus do AutoCAD, tá? O menu é a barra de menus que contém os comandos de desenho, de modificação, formatação e de propriedades de desenho do AutoCAD, tá? Essa daqui é a barra que é chamada de ribbon, né? E eu posso também inserir um comando através da barra de comandos, tá? Que desde da origem do AutoCAD, a forma de inserir um comando desde a sua origem, quando ainda era DOS. Os comandos eram inseridos por escrito através da barra de comandos e ainda esse recurso é um dos mais utilizados pelos projetistas. E eu posso também inserir comandos, né, no AutoCAD ativar comandos no AutoCAD através dessa barra aqui dos comandos suplementares, tá? Normalmente a gente utiliza essa barra aqui, do canto inferior direito, para se inserir comandos simultaneamente simultaneamente a execução dos comandos de desenho, dos comandos de modificação e de formatação. Por quê? Porque esses comandos aqui, eles são suplementares, eles auxiliam a execução dos comandos de desenho, dos comandos de modificação, por exemplo, né? Eu tenho um comando chamado Object Snap, que ele vai me auxiliar no rastreio de pontos para poder fazer alinhamento e conexão de objetos, por exemplo. Eu tenho o comando de Object Tracking, né, que ele faz também o rastreamento de objetos. Ele é muito similar ao Snap, mas ele faz um rastreamento angular também e de linhas de referência, né. O comando Ortho serve para linhas retilíneas, né. O Grid serve para ativar ou desativar o grid ao longo da execução de um comando. E eu posso também fazer o rastreio de pontos no grid, né, através do Snap Mode, tá? Mas esse comando aqui, ele na verdade ele não é muito legal, tá? Eu acabo não utilizando ele. E por aí vai, tá? Aqui eu só dei alguns exemplos de comandos que podem ser utilizados, comandos suplementares, né? Que são utilizados normalmente em conjunto com a execução de um comando de desenho, de um comando de modificação, que nós vamos executar ao longo do desenho. Bom, então, como eu já falei aqui para vocês a respeito das formas de como que nós podemos executar comandos no AutoCAD, e o primeiro comando que nós temos que executar, né, quando nós vamos configurar um desenho, é o comando de configuração de unidades. Primeiro a gente prepara, né, o nosso arquivo de desenho. Em seguida, nós executamos o desenho, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, né, é configurar as unidades de desenho. Primeira ação que nós vamos tomar no nosso arquivo. Eu posso fazer a configuração das unidades de desenho no AutoCAD utilizando a opção Drawing Utilities e selecionando a opção Units, tá? Eu aciono essa opção através do clique sobre o logotipo do AutoCAD.
né? Na versão 2017, né, ainda é o triângulozinho, é o que parece um diamante, né? Então, aqui seleciono a opção Units, vai me aparecer essa janela aqui, tá? Uma outra forma de acionar esse comando Units é eu digitar Units na barra de comando. É a mesma coisa, ó. Então, aqui nós já vimos duas formas diferentes de acionar o mesmo comando. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Como vocês podem observar, né, a unidade do template padrão aqui está como polegadas. Nós não queremos polegadas, nós queremos uma unidade métrica. Como nosso primeiro exercício vai ser o exercício de desenho topográfico, então já vou selecionar a opção de metros, tá? Como eu estou trabalhando com desenho de mapas, então é importante que eu utilize uma unidade grande, tá? Então, já vou trabalhar com metros. Quando nós formos trabalhar os desenhos arquitetônicos, estrutural ou dos projetos complementares, aí nós já vamos trabalhar com centímetros, tá? Fica mais fácil de nós trabalharmos do desenho, tá? Por que que a escolha da unidade ela é importante? É importante que a gente configure propriamente as unidades de medida do nosso desenho, para que depois a gente não apresente erros na configuração da escala de plotagem, que essa é a parte mais confusa do AutoCAD, a hora de fazer a configuração da escala de impressão, tá? Então, é super importante que nós tenhamos conhecimento de quais são as unidades de medida utilizadas no nosso desenho e que estão configuradas no nosso arquivo de desenho. Bom, então, valores decimais, né? A precisão, vocês podem manter uma precisão alta, tá? Apenas na configuração da cotagem é que nós diminuímos as casas decimais. Eu deixo a precisão sempre um pouquinho maior que os valores a serem exibidos na cotagem. Por quê? Porque eu gosto de uma precisão maior para que o rastreio de pontos ele seja mais preciso, tá? Então, é importante deixar a precisão, pode deixar no padrão do jeito que está. Configuração dos ângulos, né? Como nós vamos trabalhar com desenho topográfico, em algumas situações é importante que nós sabemos configurar os ângulos, tá? No desenho topográfico se utiliza muito essa unidade aqui, a Surveyor Units, que ela é fundamentada nos pontos cardeais, né? Então, o ângulo de referência aqui, né? Ele tá de norte para leste, né? Então, é importante que vocês saibam qual que é a referência dos ângulos na Surveyor Units. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ciclo caminha no sentido horário, tá? Por isso que é de norte para leste. Eu posso alterar a rotação, né? Aí passa a contar no sentido horário, né? Mas no caso da Surveyor Units, no caso da survey, nesse caso aqui, né, apesar da precisão ser de norte para leste, ele ainda acaba contando no sentido anti-horário. Se eu quiser que conte no sentido horário, eu marco essa opção. Tá? Bom, que mais? A direção, né, eu posso escolher qual que é a direção de referência, né, no caso da Surveyor Units, eu posso colocar no norte, né? Aí ele passa a contar da linha, a 0 graus começa a contar da linha vertical, tá? Se eu marco essa opção. E no caso de topografia, é importante que se marque essa opção, tá? Mas o padrão costuma ser essa direção aqui de base, ao norte 90 graus do leste, né? Então, essa daqui é a unidade que nós estamos acostumados a contar ângulos, né? Eu vou deixar assim por enquanto, mas lá no tutorial dos vídeos de desenho topográfico tem as instruções de como que vocês vão configurar os ângulos para aquela atividade, tá?
Por enquanto eu vou deixar no decimal, tá? Só para que, porque eu quero ainda mostrar como que se trabalham com as coordenadas polares na forma padrão, tá? E por enquanto aqui nós vamos deixar para metros. Depois nós podemos voltar e reconfigurar essas unidades. Gente, tudo certo por enquanto? Alguma pergunta? Posso seguir adiante? Bom, então ainda falando um pouquinho sobre o AutoCAD, né? Nós vamos começar a ver algumas configurações, tá? Caso vocês queiram configurar algum menu ou configurar a interface antes de começar o desenho, vocês têm duas opções de configuração. Vocês podem acessar o menu de opções clicando aqui no logotipo do AutoCAD, tá? Vocês podem alterar, por exemplo, a cor do ribbon, né? Manter a cor padrão é a cor escura, tá? Eu que configurei para clara aqui, escolhendo a cor do ribbon, né? E eu posso fazer uma série de configurações aqui na interface inicial. Eu posso escolher também as cores, né? De como se apresenta a tela. Eu gosto de trabalhar com tela clara, porque é melhor para os alunos verem o desenho, tá? Poderia escolher outra cor, né? Então, cinzinha, claro, uma cor que eu gosto bastante de desenhar. Ultimamente eu tenho escolhido mais o branco, né? Que ele fica um pouco melhor nos vídeos, né? Eu posso mudar. Posso restaurar as cores padrão, né? Eu posso escolher a cor dos cursores, aí aqui eu vou testando várias opções. Que mais que nós podemos... você pode também configurar o cursor, né? Posso, por exemplo, deixar o cursor inteiro, né? Eu mexi no Crosshair Size, na opção Crosshair Size, e eu posso acessar o menu de opções. Aí eu mexo aqui no Crosshair Size, que aí eu altero, né, o tamanho da seta de desenho. Eu posso também fazer algumas configurações de sistema. Às vezes, quando vocês dão zoom, aparecem umas ranhuras, né, na tela de desenho. Quando isso acontece, né, então é importante que vocês saibam configurar a placa de vídeo do seu computador, né? Aqui na opção Graphics Performance, né? Que opção, né? Sistema, Graphics Performance. Aí, às vezes, tem que desabilitar a aceleração de hardware, né? Porque essa configuração, ela acaba apresentando ranhuras, né? Quando vocês dão zoom no desenho. Era muito comum isso acontecer nos computadores da UFSC. Não sei como é que é no computador pessoal de vocês, mas fica
Eu deixo aí como dica para vocês avaliarem, né, quando derem zoom no desenho. Aqui na opção de salvamento, tá? Essa opção aqui é interessante vocês configurarem. Vocês podem configurar, né, o AutoCAD para salvar para os arquivos serem salvos numa versão mais antiga, e esse daqui é fundamental que vocês saibam, porque nem sempre vocês vão estar trabalhando com a versão mais atual do AutoCAD, tá? Eu sempre coloco aqui uma versão bem antiga para salvar os arquivos DWG para que o desenho, para que eu possa abrir esses arquivos DWG depois no futuro, né, em diferentes versões do AutoCAD, porque normalmente um arquivo criado na versão mais nova, ele não abre numa versão mais antiga, tá? Então é importante que vocês sempre salvem, que salvem sempre o arquivo numa versão de DWG mais antiga possível, tá? Então eu já deixo aqui para abrir em versões bem antigas. Salvo as configurações. Para salvar as configurações, normalmente eu aperto no Ctrl S, né? Ou você pode apertar no botão salvar aqui, tá? Então, nós vamos salvar as nossas configurações. Ó, aí aqui automaticamente não, ele já vai salvar, né? Eu já vou salvar o DWG no formato mais antigo, conforme eu configurei ali nas opções, certo? Então, salvei. Aqui ele já está me dando uma dica, né, de como acessar os arquivos que eu crio no AutoCAD, que aplicativos eu posso baixar para visualizar, né, os arquivos DWG que eu crio, né, em celulares ou tablets. Então, às vezes aparecem algumas opções, algumas propagandas aqui também, né? É comum. Outro ponto importante da interface que eu não mostrei ainda para vocês é a barra de zoom, tá? Aqui eu tenho a barra de vistas e a barra de zoom. Aqui eu tenho a barra de zoom, eu tenho o comando PAN também, que é quando eu movo a tela sem dar zoom. E eu tenho o comando de zooms, tá? Que eu tenho várias opções de zoom a serem exibidas no meu desenho, né? Eu posso também ativar o comando de zoom através da barra de comandos, tá? Aí aqui, ó, quando eu digito zoom, eu tenho uma série de opções que são as mesmas opções que eu exibi aqui quando eu apertei na setinha abaixo do zoom padrão, tá? Aqui está sendo exibido a opção Zoom Extends, que é essa opção aqui. Eu posso ou clicar em cima da opção que me aparece na barra de comando, ou eu posso escrever o nome da opção, ou simplesmente escrever o atalho, que é o E, né, que é a letra destacada em azul. Ó, e quando eu dou o comando do Zoom Extends, o que acontece? Esse comando, ele me dá o maior zoom na tela com tudo que está desenhado. É um comando muito útil para quando você perde o desenho, por exemplo, ou seja, quando você faz desenhos muito distantes um do outro, e aí você acha que perdeu o desenho na tela, né? Então, isso pode acontecer, isso acontece até com bastante frequência, mas aí uma forma que você tem de buscar, né, todos os desenhos da tela é dando o Zoom Extends, tá? Para depois poder aproximar os desenhos e poder arranjar melhor
organizar melhor o ambiente, o desenho no model, né, no espaço de desenho. Bom, então o Zoom Extends é o comando que vai dar o maior zoom para todos os desenhos que você executou no ambiente model. Quando eu não tenho nenhum desenho, ele vai me dar o maior zoom de modo a exibir os eixos de coordenadas cartesianas do AutoCAD. Não sei se vocês estão observando aqui uma linha vermelha e uma linha verde, né? Essas linhas são os eixos de coordenadas cartesianas do AutoCAD, que vão ser... E aqui no cruzamento das linhas verde e vermelha eu tenho a origem do meu sistema de coordenadas cartesianas do AutoCAD. Todos os pontos que eu desenho com coordenadas cartesianas, eles vão fazer referência a essa origem aqui. Tá claro, gente? Temos perguntas? Vocês estão muito paradinhos. Respondam sim ou não. Até aí tem alguma novidade para vocês? Na verdade, a gente já viu isso na aula, né? Só estou revisando aqui para relembrar o pessoal. Bom, então ali tomar bastante cuidado, né, com as coordenadas cartesianas. Relembrando, né, como que funciona o nosso sistema de coordenadas cartesianas. Eu vou mostrar aqui um exemplo com o desenho da linha, né? Então, eu executei aqui o comando line, né, que é para desenhar linhas. Se eu marcar o ponto ao 0,0, lembrando, né, que para o ordenado XY, no AutoCAD, ele é descrito de que forma? Coordenada X, vírgula, coordenada Y. A vírgula ela serve para separar as coordenadas cartesianas, enquanto que o ponto é que vai separar as casas decimais de um número. Tá claro? Então, 0,0, então a minha linha vai começar da origem do sistema. Eu vou executar aqui o comando PAN, né, apertando o scroll do meu mouse simultaneamente a execução do desenho, só para exibir melhor na tela para vocês. E eu posso também utilizar o scroll do mouse. Estão conseguindo ver na câmera, né? O scroll do mouse, ó, para poder executar o comando zoom in e zoom out simultaneamente à execução do desenho. Então, se eu quiser desenhar uma linha vertical, tá, com 10 unidades de medida, nesse caso aqui, como que eu vou desenhar em coordenadas cartesianas? Eu vou digitar 0,10. Aí a minha linha, ela vai ficar toda situada sobre o eixo vertical, tá? Uma pergunta para vocês. 10 unidades de medida correspondem a quantos metros aqui no meu desenho do AutoCAD? Nesse desenho específico. Respondam no chat. Muito bem, 10 metros, né? Porque nós configuramos cada uma unidade de medida do meu desenho corresponde a 1 metro, conforme a nossa configuração do comando units. Se eu quiser desenhar essa linha aqui em um outro lugar aleatório, né, que eu começo a minha linha em um lugar aleatório qualquer aqui do AutoCAD, né, e eu não sei as coordenadas de onde eu iniciei esse desenho de linha, que é o que vai acontecer na prática. Então, como que eu vou desenhar uma linha de 10 metros se eu não sei de onde começa? Então, eu coloco o arroba, né, na frente, para poder fazer referência ao último ponto que eu utilizei no comando de desenho, que foi esse ponto aleatório aqui que eu não sei as coordenadas, tá?
Então, quero desenhar a linha vertical de 10 metros, arroba 0,10. Tá? Então, aqui eu tenho as linhas de 10 metros. Quero conferir as medidas, né, para ver se eu desenhei certo. Então, como que eu vou fazer essa conferência? Eu vou utilizar o comando mijogeon, eu posso digitar mijogeon na barra de comandos, ou eu posso ativar o comando mijogeon através da opção de utilitários aqui, da seção de utilitários aqui do Ribbon, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu posso selecionar a opção distância, tá? Essa opção Quick aqui, ela é nova, tá? Eu ainda não sei trabalhar com ela, eu tenho que dar uma estudada antes. Mas nas versões 2017, 2016, né, as opções do mijogeon era distância, raio, ângulo, área e volume, né? No nosso caso aqui, a opção distância, nós vamos selecionar a opção distância. Ó, eu tô com o Object Snap ativado para rastrear pontos de extremidades de segmentos ou de linhas, né? Então, se eu quiser selecionar a opção de pontos a serem rastreados no Object Snap, eu vou aqui, ó, no comando Object Snap, ele tem que estar com o quadradinho em azul, né, para dizer que ele tá, para eu saber que ele está realmente ativado. Caso ele não esteja ativado, né, eu clico nele ou eu seleciono o atalho F3, né? Dessa forma, eu desativei o Object Snap. Para ativar novamente, eu clico em F3 ou eu seleciono essa opção aqui, tá? E no caso, para eu escolher quais tipos de pontos que eu quero que o Object Snap ele rastreie, né? Eu seleciono essa seta que está ao lado desse comando, da opção desse comando, e eu seleciono qual que é o tipo de ponto que eu quero rastrear no Object Snap, né? Eu posso selecionar a opção ponto médio, né? O endpoint aqui, ó, ele está marcado para rastrear, que é a opção que eu preciso no momento. Eu posso já deixar aqui algumas opções pré-selecionadas que vão ser úteis para mim no futuro, né? Só que às vezes algumas opções podem me atrapalhar no desenho, aí eu desabilito essas opções. Rastrear tangente, né? Ponto próximo, né? Essa daqui normalmente ela mais atrapalha do que ajuda, né? As paralelas, intersecção aparente, por aí vai. Intersecções, extensões, por aí vai, tá? Eu vou deixar a opção de ponto médio selecionada porque ela às vezes é útil também, tá? Mas no caso nós precisamos do endpoint no momento. Então, ó, selecionei a opção endpoint, né, que vai me rastrear extremidades de objetos. Então, o Object Snap está funcionando propriamente. Vou utilizar vou selecionar esse ponto aqui para iniciar a minha medição, né, do segmento. E eu vou selecionar a extremidade do outro lado da linha precisamente. Ó, então aqui eu tenho uma linha com 10 unidades de medida, nesse caso 10 metros. Quero selecionar um outro objeto, eu seleciono a opção distância novamente e eu seleciono o outro objeto. 0 a 10. Outro objeto no 0.0, né? Pegou errado aqui a seleção, então nós vamos fazer de novo. Ó, daqui, eu tenho que, peraí, aqui, selecionou errado. Bom, então, região, distância, aqui, aqui, tá?
Então, 10 unidades de medida. Então, eu desenhei com sucesso, né, duas linhas iguais, porém situadas em pontos diferentes da tela. Se eu quiser desenhar essa mesma linha, só que em coordenadas polares, tá? As coordenadas polares, né, lembram como se trabalha? Escolhi aqui um ponto qualquer, arroba, módulo, que é o tamanho da linha que eu quero desenhar, e o ângulo de inclinação dessa linha, nesse caso é 90 graus, porque é uma linha vertical, tá? Ângulo, símbolo de menor, né? Símbolo de menor, ele significa ângulo, e o valor do ângulo desejado. Módulo, símbolo de menor, ângulo desejado. Então, desenhei aqui a minha linha de 10 unidades de medida na vertical. Vamos conferir a medida. Também tem 10 unidades de medida, conforme da mesma forma que as outras linhas. Bom, então aqui nós revimos alguns comandos básicos do AutoCAD, né, como trabalhar com sistemas de coordenadas. Queria saber se alguém tem alguma pergunta até aqui. Pode falar, João. Professora, no CAD ali, quando você trabalha com um ângulo, ele trabalha como se fosse um círculo trigonométrico, né? Que o 0 grau fica ali no eixo X e o 90 no eixo Y. Quando você trabalha com um azimuth, o 0 grau vira o norte verdadeiro. Então, seria o 0 grau do azimuth seria o topo do plano Y, né? Sim. No CAD. Como é que eu faço essa conversão de ângulo? Por exemplo, 360 graus no azimuth é diferente de 360 graus no trigonométrico. Como é que eu consigo fazer essa desculpa, como é que eu consigo fazer essa conversão se eu quiser botar o ângulo já direto no AutoCAD, ângulo azimuth, né, já direto no AutoCAD? Aí você pode configurar Aí você tem que fazer a configuração no Units, né? E você vai usar a Surveyor Units. Aí você vai também fazer alteração de sentido, porque no caso do azimuth, o sentido também muda para horário, né? Sim. Aí você vai fazer as configurações ali no Surveyor Units, nas unidades, né? Utilizando Surveyor Units, e vai mudar a rotação para horário. E dependendo da posição também que o ponto se encontra, pode ser que tenha que fazer mais alguma alteração, tá? Mas normalmente são essas configurações, muda para Surveyor Units e muda o sentido de rotação. No caso, o sentido de rotação ali na direção, né? Eu botaria o norte, que seria o norte verdadeiro do azimuth, e o Survey O Units norte, já estaria desculpa, configurado. só um pouquinho, Pode. só para corrigir isso, né? Aí o caso, o norte, ele vai ser a referência da contagem, Isso. né? Porque a contagem padrão, ela acaba sendo leste, né? E daí aí o ângulo vai rodar no sentido anti-horário, isso no ciclo trigonométrico normal. Aí no caso do topográfico, né, que aí você utiliza o azimuth, você vai rotacionar o ângulo no sentido horário, aí você vai ter que mudar para clockwise, marcar aquela opção, e aí e quando muda para Surveyor Units também, eu não lembro agora se ele muda a contagem direta, eu acho que não, tá? Eu acho que você tem que marcar também a opção norte. Tá? Ali No no controle de vídeo eu direção acho ali, que eu né? expliquei. Hã? Isso, é no controle de direção, porque a base do ângulo já do AutoCAD é o East, né? Isso. Que é isso. Aí, para trabalhar com azimuth, eu teria que mudar de East para North, né? Para Norte. Isso.
Aí eu ativo o clockwise, que é o sentido horário, e eu já posso trabalhar com angulação normal no azimuth. Isso, aí para mudar para o eixo norte, aí tem a opção ali das direções, né? O botão Direction, aí tu escolhe, Isso, tu e altera a bota norte. referência. Uhum. Entendi. Obrigado, professora. Bom, de nada. Ah, bom, mais alguma pergunta? Que mais que nós... Gente, alguém tem alguma pergunta específica, né, que queira, alguma parte específica que queira revezar do AutoCAD? Algum comando específico que vocês têm dificuldade de executar para quem já trabalha? Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui dos comandos de formatação e de modificação, tá? Se eu quiser alterar um objeto, né, por exemplo, eu vou mostrar esses comandos para vocês através da construção de um bloco, tá? Eu vou construir um bloquinho aqui de portas e janelas. Então, vamos construir aqui um desenho, um bloco de porta, tá? Para construir um bloco de porta, normalmente a gente vai utilizar o comando retângulo, tá? Um tamanho padrão de portas, né? Quando eu quero desenhar um retângulo eu posso desenhar retângulo de várias maneiras, com linhas, com polilinhas ou com comando retângulo, que é como eu vou fazer agora para vocês, tá? Só para lembrar o que é uma polilinha, comando P-line, é a linha desenhada de vários tipos ou a linha combinada com várias outras, ou a linha composta, né? Eu posso desenhar uma linha mista, uma linha quebrada, eu posso desenhar linhas mistas e linhas quebradas, né? O que seriam as linhas mistas e linhas quebradas? Linhas com curvas, né, compostas de linhas retilíneas, de retas e curvas, isso é uma linha mista, ou uma linha quebrada, né, que é uma linha composta de várias linhas retilíneas, tá? No caso do comando retângulo, né, eu desenho retângulos, eu posso desenhar retângulos de várias formas, né, eu posso configurar as cantoneiras conforme essas opções aqui que estão indicados, né? O chamfer, por exemplo, eu posso desenhar um chamfer ou fillet, eu posso desenhar um retângulo com cantos arredondados com a opção fillet, ou um retângulo com cantos chanfrados através da opção chamfer, tá? Eu posso definir a espessura também do traçado utilizando a opção width, né? Da opção retângulo, tá? No caso aqui eu não vou fazer nenhuma configuração referente aos cantos ou à espessura de linha. E eu então, como eu não vou fazer nenhuma dessas configurações, eu vou escolher um ponto inicial para desenho do meu retângulo. Depois que eu escolhi o ponto inicial para desenho do meu retângulo, eu posso desenhar esse retângulo por área, por dimensões ou por rotação, né? Como eu quero uma medida exata para desenhar um bloco de porta, então eu vou selecionar a opção Dimensions, né? Que eu vou desenhar um retângulo com uma medida específica. Para desenhar a parte principal da porta, né? Que seria a porta em si, eu vou desenhar, então, uma porta com 5 centímetros de comprimento, né, que seria a espessura da minha porta,
com quanto de largura? Com 80 centímetros de largura. Aí agora eu vou escolher qual que é o posicionamento dessa porta, para que lado que eu vou deixar esse retângulo rotacionado. Vou deixar num lado qualquer, dá um zoom aqui só para mostrar para vocês. Tá? E eu vou desativar o grid para melhor visualização. Então aqui eu desenhei a tabuinha da minha porta. Quero desenhar os retângulos que são referentes à forra da porta, né? O que é a forra? É aquela parte interna que fica de madeira que fica anexa à espessura da parede, né? Junto à espessura da parede. Então, se eu quero desenhar a representação de uma forra da porta, o que eu vou fazer? Tá? Esse nome forra pode mudar de região para região, tá? No desenho arquitetônico eu vou ensinar nomes diferentes, que costumam ser mais utilizados. Então, se eu quero desenhar a forra da porta, eu posso fazer um outro retângulo, né? Com dimensões de 5 centímetros de espessura. No caso, eu botei 0,05, que eu estou trabalhando em metros, né? Só para relembrar. Por 15, né? Já que 15 é uma espessura típica por 15 centímetros, já que é uma espessura típica de parede. Ó, eu já escolhi o direcionamento. Eu posso mover, né, esse retângulo aqui e eu vou selecionar o canto superior direito e vou anexar esse canto superior direito aqui, a representação da parte principal, né, da tábua principal da minha porta, da porta em si, para poder representar a dobradiça aqui nesse ponto, tá? E eu vou selecionar também esse objeto, eu vou copiar ele, utilizando o comando copy, né, conforme vocês podem observar aqui. Vou selecionar um ponto para poder mover essa cópia, né, que é o chamado base point. Na hora de escolher o base point dos comandos de modificação, é importante que vocês escolham sempre o base point próximo ou no próprio objeto a ser formatado, a ser desenhado, tá? Então, ó, aí eu estou fazendo uma cópia do objeto em relação ao canto inferior esquerdo do meu objeto. Por enquanto, eu vou colocar essa cópia do objeto aqui. Eu posso copiar esse objeto sucessivas vezes. Quando eu terminei de copiar o objeto, eu aperto um Enter, tá? Eu posso também copiar esse objeto, eu vou executar aqui o comando copy de novo. Tá? Eu vou selecionar como base point essa parte aqui, tá? Eu posso copiar o meu objeto a uma distância pré-definida. Eu quero copiar o meu objeto a uma distância de 85 centímetros na horizontal. Por que 85? Porque eu estou descontando aqui, ó, a espessura da minha porta, tá? Então, eu vou colocar um arroba, ponto 85,0, né? Por quê? Porque eu estou selecionando qual que é o ponto de destino da minha cópia, tá? Então, aqui, eu movi, né? Eu copiei o meu objeto a 85 centímetros de distância, na horizontal, uma distância exata, tá? Bom, se eu quiser medir, né, a quanto que está a distância do começo da minha porta até o outro lado da forra, está 0,75, não é ainda o desejado. Eu quero que essa abertura aqui seja de 80, então eu posso mover esse objeto
a uma distância pré-determinada. Comando Move, seleciono Base Point, né? Muita atenção, Base Point, escolham sempre um ponto conhecido. Então, eu vou mover esse objeto aqui a 5 centímetros de distância na horizontal. 0,05,0. Eu dou um Enter. Vamos conferir as medidas, né? Ó. Esse ponto aqui tem que estar com uma abertura de 0,8, tá? Por que que tem que estar com abertura de 0,8? Para que eu possa desenhar de forma apropriada o arco que vai representar a abertura da minha porta. Eu quero desenhar um arco de 90 graus. Então, eu vou selecionar a opção Arc. Eu posso desenhar um arco de duas formas. Eu vou mostrar aqui as duas formas de desenhar. Eu vou selecionar o centro desse arco. Eu posso começar o desenho desse arco pelo centro ou pelo ponto do começo, tá? Eu quero começar o desenho do meu arco aqui. E eu posso selecionar o ponto do fim do arco. Então, eu vou selecionar a opção Fim e eu vou... E eu poderia desenhar aqui, ó. Mas aqui ele está contando que é o centro, tá? Então, deu errado. Esse comando arco ele é bem chatinho. Ponto de começo do arco. Então, vai daqui. Ó, aqui ele está começando pelo centro, tá? Então, se ele está começando pelo centro, então eu vou desenhar arco, ó. Aí aqui vai ser o ponto final, 90 graus, né? Começo, segundo ponto do arco, vai ser aqui. Agora, o ponto final, tá? O ponto final vai ser arco, seleciono o centro, ponto do começo, ponto do final, tá? Essa é a melhor forma que tem de desenhar um arco, tá? Então, arco, centro, ponto do começo, ponto do final, tá? Poderia desenhar com o ponto do começo, né? Da forma como eu mostrei anteriormente, poderia, mas como vocês viram, né? É uma forma um pouco confusa. Bom, então tem essa forma. Uma outra forma de desenhar um arco, que é eficiente e de quebra já vou mostrar um outro comando para vocês, é através do desenho de uma circunferência, né? Eu seleciono o centro da circunferência, né? Nesse caso aqui eu pego como centro a dobradiça. Eu pego como centro, eu seleciono como centro essa parte aqui, ó, tá? Para quê? Para gerar uma circunferência com um raio do tamanho da abertura da porta. Então, eu selecionei aqui a circunferência. Agora, o que que eu vou fazer, né? Eu vou desenhar uma linha extra, tá? Com 80 centímetros, ligando essas duas partes para quê? Para servir de barreira do uso do trim, tá? O que que é o trim? É o comando aparar arestas. Esse é um dos comandos mais utilizados no AutoCAD, principalmente no desenho de construção civil. Então, eu vou selecionar os objetos que vão estar envolvidos no corte.
tá? Agora, e como que eu vou selecionar? Como que eu executo o objeto, ou como que eu executo o trim? Eu seleciono os objetos que vão servir de barreiras para as arestas, né? Então, no caso, são esses objetos aqui da porta. E eu vou selecionar quais objetos eu quero cortar, tá? Eu vou, então, cortar todo esse arco aqui que está de fora da porta, ó. Toda essa parte aqui. Aí eu dou um Enter e apago a linha que eu desenhei anteriormente que serviu de barreira. Salvo o meu desenho. Gente, tá claro? João, tem mais alguma pergunta? A Elisa tem uma pergunta? Professora, eu não entendi muito bem essa parte de barreira que a professora fez para conseguir apagar esse círculo que está atrás dessa porta. Certo. A parte de barreira, então eu vou repetir o procedimento aqui, só para ficar claro. João, tem alguma pergunta antes de eu mudar a tela aqui? Só vou pedir para baixar a mãozinha se não tiver a pergunta, tá? É só clicar nela novamente. Tá. Tá tudo certo. Então, nós vamos repetir aqui o procedimento do trim, da barreira, tá? O trim normalmente é um comando que os alunos acabam tendo um pouco de dificuldade de executar, tá? Antes de executar o trim, então, eu vou desenhar a circunferência para poder fazer o arco da minha porta, né? Circunferência todo mundo conseguiu entender, certo? Respondam sim ou não no chat. Tá. Então, eu vou fazer ela aqui novamente rapidinho. Antes de começar a aplicar o comando trim, o que eu fiz? Eu desenhei uma linha auxiliar aqui para servir de barreira, tá? Uma linha que liga a abertura da porta, né? Essa linha aqui, ó, que está selecionada. Para selecionar um objeto, né, no AutoCAD, eu não falei muito a respeito da seleção e isso é super importante. Para selecionar um objeto no AutoCAD, você pode selecionar vários objetos, clicando uma vez na tela e inserindo todos esses objetos na caixa de seleção verde. Quando a caixa de seleção for verde, vai selecionar todos os objetos de uma vez só, todos os objetos forem tocados, ó, que nem eu mostrei aqui na tela. E para selecionar um único objeto, você vai arrastar a caixa de seleção e se ela tiver azul, você tem que incluir todo o objeto dentro da seleção. Ó. Quando o objeto está marcado em negrito, que nem o retângulo ali da nossa porta, o que está acontecendo? Né? Essa seleção, ela está sendo feita, eu estou selecionando somente o objeto que está em negrito, tá? Então, eu só vou confirmar a seleção do objeto que está em negrito, que no caso é a tábua da porta. Ó. A forra da porta está sendo tocada, mas ela não vai ser selecionada, né? Portanto, ela não está em negrito. Bom, então, só a porta foi selecionada nesse caso. Tá? Então, falando aqui da barreira, né, do trim, eu desenhei essa linha aqui auxiliar, somente para auxiliar no desenho, na aplicação do comando trim. Por quê? Porque essa linha vai servir de barreira para que eu apague todo esse arco aqui de excesso da circunferência, tá? Eu quero desenhar na minha porta somente esse arco aqui, ó, de 90 graus do primeiro quadrante, certo? Até aí, tudo bem? Tá. Então,
desenhei aqui a linha de barreira para me dar auxílio na aplicação do comando trim. Quais são os outros elementos que vão servir de barreira, que vão fazer com que eu apague todo esse arco aqui de 270 graus excedente, né, da circunferência? Eu vou utilizar o próprio desenho da porta como barreira, porque ele está tocando aqui, ó, nessa parte, tá? Eu quero selecionar o arco até aqui. Então, a própria porta, ela vai servir de barreira. E também a própria forra, né, ela vai servir em parte de barreira, por conta dessa intersecção aqui, tá? Então, eu vou aplicar o comando trim, eu vou aplicar aqui do ribbon, só para mostrar para vocês. E aqui, ó, a primeira opção que dá, pede para selecionar os objetos que vão servir de barreira, né? Que vão servir de limitação para que eu apague as linhas em excesso, né? Por que eu chamo de objeto de barreira? Eu quero apagar todas as linhas que estão limitadas por aqueles objetos que eu vou selecionar agora, tá? Então, eu vou selecionar esses objetos aqui para poder servir de barreira para apagar todo esse arco aqui que eu tenho em excesso da minha circunferência. Dou um Enter, tá? Sempre quando eu executo uma etapa de um comando do AutoCAD, eu dou um Enter para finalizar a execução dessa etapa. Então, agora o que falta? Ó, Select Object to Trim or Shift Select to Extend. Tá? A gente não quer estender o objeto, então a gente quer selecionar o objeto para apagar ele mesmo. Ó. Então, ó, quando eu arrasto o mouse, eu já tenho uma indicação de que objetos eu posso selecionar para que que objetos eu posso selecionar e que podem ser aparados, né? E que estão entre as delimitações selecionadas. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar todo o arco de 270 graus. Finalizei a execução do meu comando trim, tá? Apaguei todas as linhas de excesso que eu quis apagar. Tá claro, gente? Era isso? Ah, e aquela linha que eu utilizei como barreira. Eu vou selecionar ela, tudo que eu tenho de excesso no meu desenho eu vou apagar, tá? Utilizando o comando Erase ou selecionando e apertando o Delete. Ó, notem que aqui também ficou um excesso de linha, ó, tá? Eu posso remover esse excesso também aplicando o comando Trim. Eu vou selecionar a própria porta e o próprio arco na formatação como barreira, dou um Enter, aí eu posso apagar, né, esse excesso aqui, ó, que está entre o retângulo, que serve como barreira, tá? Aí eu fico com um desenho mais bonito, digamos assim. Tá? Feito o desenho da minha porta. Bom, posso seguir adiante para mostrar o último comando de revisão, a parte de blocos, né? Gente, um aviso para vocês, antes de mostrar a parte de blocos, né? A parte dos layers, ali no tutorial de desenho topográfico, eu mostro uma forma de... eu mostro como vocês podem configurar layers, tá? Então, se vocês quiserem rever a parte das layers, é só vocês acessarem ali os tutoriais do exercício de desenho topográfico que vocês vão ter que reproduzir, tá? Então, ali é que vai ser feita a revisão das layers. Para finalizar a nossa revisão de hoje, eu vou revisar a parte de blocos, tá? Até aí tem alguma pergunta quanto ao trim, quanto a algum outro comando que vocês queiram revisar?
Ou algum ponto da aula que vocês não entenderam? Bom, então, vamos seguir adiante aqui para a construção de blocos, tá? Eu tenho duas formas de construir blocos, só que eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a forma mais eficiente, né? Aquela forma que gera um arquivo e que vocês depois podem importar esse arquivo para outros desenhos, que é a opção Write Block, tá? Eu tenho essa opção aqui, as opções de construção de blocos, elas normalmente no Ribbon ficam disponíveis aqui na aba Insert, tá? Então eu tenho aqui, para inserir um bloco, para importar um bloco para o desenho, eu seleciono a opção Insert, tá? Mas se eu quero criar blocos, eu posso utilizar as opções Create Block ou Write Block, tá? Create Block, eu crio um bloco, mas esse bloco ele fica limitado ao desenho que eu estou trabalhando. No Write Block eu gero um arquivo com o desenho do bloco e eu posso importar depois futuramente esse desenho para outros arquivos, tá? Então nós vamos utilizar a opção Write Block, tá? Para quem quiser executar essa opção na barra de comandos, WBlock. Então, aqui eu vou ter uma janela. Essa opção vai me dar uma janela de configuração e eu vou escolher algumas propriedades do bloco. Tá? Eu vou começar aqui pela parte da seleção, eu vou selecionar os objetos que eu quero converter em bloco. Tá? Eu vou selecionar então a opção Convert to Block, e aqui quando eu aperto nesse botãozinho do cursor do mouse, eu posso selecionar, eu vou fechar temporariamente a janela, né, de configuração de de criação de blocos, mas eu vou selecionar os objetos que eu quero incluir no bloco, tá? Então, selecionei os objetos, ó, todos estão em negrito, então, a seleção está conferida, e eu vou apertar Enter, tá? Depois de finalizar a seleção. Ó, e aqui está me informando, ó, 4 objetos foram selecionados, né? 3 retângulos e um arco. Fonte. Ó, aqui é importante também configurar, eu quero que somente objetos do desenho sejam convertidos em bloco, não o desenho inteiro, tá? Isso é importante, tá? Porque para evitar que alguma linha perdida seja incluída no bloco indevidamente, tá? E o que mais aqui? Configuração do base point. Lembram, base point sempre tem que ser um ponto conhecido. Se eu não selecionar o base point, o bloco vai sempre ser inserido no desenho em relação à origem do desenho. E às vezes o meu desenho que eu estou fazendo na tela, ele está muito distante da origem no ambiente móvel. Então, é importante que o base point seja um ponto conhecido e próximo ao desenho do bloco. Eu vou selecionar, então, a opção Pick Point e eu vou escolher aqui uma opção aqui da forra. Eu vou escolher essa opção aqui, ó, por exemplo. Tá? Nessas horas, também é interessante que o Object Snap esteja selecionado para que a gente escolha um Base Point precisamente, né, em cima do objeto. Tá? Ó, então, aqui eu selecionei meu Base Point. E aqui eu escolho aonde eu vou salvar o meu arquivo de blocos, tá? Então, eu vou criar aqui uma pasta para salvar os meus arquivos de blocos. Então, eu nomeio, né, o arquivo DWG que vai gerar aquele bloco, salvar.
Aqui eu posso alterar as unidades de medida do meu bloco, né? Se eu for, por exemplo, usar esse bloco aqui mais em desenhos de centímetros, então eu posso alterar as unidades, tá? Mas no caso eu vou deixar aqui em metros e aí eu vou deixar para converter no desenho futuramente, tá? Então, dou um OK. Olha, o que acontece agora quando eu seleciono essa porta? Eu toco em apenas um pedaço do objeto e ele me seleciona o objeto inteiro. Então, fica mais fácil de eu copiar e de eu transportar esse objeto ao longo do meu desenho, né? Se eu quiser, por exemplo, botar 5 portas na minha casa, com tamanho de 5 por 80, eu posso simplesmente copiar esse desenho. Tá? Se eu quiser desagrupar os elementos de bloco para poder alterar a cor de linha, para poder alterar alguma propriedade, né? O que eu posso fazer? Eu seleciono, então, o bloco da porta, eu vou copiar aqui antes, tá? Só para mostrar para vocês. Se eu quiser desagrupar esses elementos aqui de desenho, eu vou selecionar o objeto e aplicar o comando Explode. Tá? Aí agora o que aconteceu? Ó, quando eu seleciono o objeto, ou quando eu toco numa parte da porta, eu seleciono um único objeto, né? Nesse caso aqui, o objeto foi desagrupado em 4 elementos que são os 4 elementos originais, né? 3 retângulos e um arco. Ó, aqui, quando eu toco no objeto, eu seleciono o objeto inteirinho. Por quê? Porque ele foi convertido num bloco. Gente, tá claro? Alguém tem alguma pergunta agora nesse finzinho de aula? Pode falar. Professora, eu tenho 2 dúvidas, só que não é do AutoCAD. Eu quero saber, por exemplo, assim, a professora vai fazer um projeto arquitetônico, estrutural, o elétrico e o hidrossanitário. O projeto que a gente vai fazer, a professora que vai dar, por exemplo, assim, o arquitetônico, a gente vai ter que criar ou a gente vai seguir um modelo da professora? Vocês vão seguir o modelo. Um modelo. Tá? Assim vai ser com estrutural, com tudo, né? Isso. Aí o estrutural, na verdade, vai ser uma atividade à parte, tá? Eu não vou vincular ao projeto arquitetônico que eu vou passar para vocês, tá? Ele vai ser um outro desenho à parte, mas vocês vão fazer o desenho. Entendi. Tá? E eu estava olhando também as frequências aqui, a professora ainda não postou a frequência de terça-feira, que foi a aula da professora dia 1º, né? Aí ela ela vai estar mesmo só quando a gente enviar os trabalhos, né? Isso, só vai aparecer a frequência quando vocês enviarem os trabalhos. Aí, no caso, eu já vou colocar aqui 2 trabalhinhos para vocês fazerem, né? O de desenho topográfico, eu já vou, em breve, vou colocar ali o link para entrega. E também um trabalhinho de AutoCAD só para vocês revisarem os comandos, tá? Nas anotações de aula, vou selecionar aqui a tela. Aqui no final dos slides de aula, tem uma atividade de exercício com passo a passo só para vocês se acostumarem com o AutoCAD, tá? Uhum. Vocês vão fazer o desenho dessa planta baixa aqui, ó. Ok. E tá com as informações aqui no slide de aula, tá? Então, essa tarefa aqui de revisão do AutoCAD eu vou agendar para o fim de terça-feira e a tarefa do desenho topográfico vai ficar para o fim de quinta-feira, tá? Entendi. Aí Então, as duas tarefas para entrega até o fim do dia mesmo, às 11h59. só para semana que vem, então.
Só para a semana que vem. Então tá. Tá bom? Obrigado, De qualquer forma, eu baixei aqui um registro da presença de vocês, tá? O Teams, ele me permite isso. É que como nem todo mundo está usando essa plataforma, eu tenho registrado aqui quem está comparecendo nas aulas síncronas, apesar de que a frequência oficialmente ela vai ser computada pelas atividades segundo o plano de ensino, tá? O que vale é o que está no plano de ensino. Bom, gente, então por hoje era isso e em breve eu vou disponibilizar essa aula aqui para vocês, tá bom? Até a próxima aula.